Agora, 7h11, a solenidade de posse da nova diretoria da 22ª subseção da OAB São Paulo, localizada aqui em Rio Preto, foi realizada na noite de ontem na Casa da Advocacia e da Cidadania, Dr. José Frois Filho, e contou com a presença da presidente seccional da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, e do vice-presidente, Dr. Leonardo Sica. Bom, a subseção será presidida por Henri Atic, nesse triênio que o Dárcio já informou, de 2022 a 2024, a presidente seccional da OAB São Paulo, primeira mulher eleita da OAB em 90 anos, doutora Patrícia, falou sobre os desafios frente à instituição, sendo a primeira mulher que foi eleita, né? E também falou sobre aquela agressão que aconteceu em Registro, aqui no interior de São Paulo, a uma procuradora-geral, ela que foi agredida por um também procurador, ao instaurar um processo administrativo para investigar uma conduta do companheiro. Vamos ouvir o que a doutora Patrícia nos falou sobre isso. Eu acho muito importante que a OAB ela tenha saído aí na dianteira das carreiras jurídicas com uma primeira mulher na liderança. Se a gente pensar, o Tribunal de Justiça nunca teve uma presidente mulher, nem o Ministério Público de São Paulo também nunca teve uma procuradora-geral mulher. E a OAB, como Casa da Cidadania, Casa da Democracia, precisa dar esse exemplo. Esse exemplo ele é pertinente por dois motivos. Primeiro, porque efetivamente as mulheres hoje no estado de São Paulo já ultrapassaram o número de inscritos na ordem. Ou seja, já somos a maioria da base. Se estamos na base, precisamos estar também no topo. Mas também porque, apesar de sermos a maioria da base, ainda sofremos muitas dificuldades para chegar aos cargos de direção. Haja visto o que aconteceu ontem na cidade de Registro, na subseção de Registro, em que uma procuradora foi agredida por um colega de trabalho que era seu subordinado, ou seja, ela estava numa posição de chefia, ele de subordinado, ela iria instaurar um procedimento disciplinar em relação a ele para apurar condutas e foi agredida fisicamente, além das agressões verbais que já havia sofrido. Isso seria inimaginável se fosse um homem, certamente. Se ela fosse um homem ou se ele fosse uma mulher, aquela cena horrorosa não teria acontecido. Então isso é apenas uma pequena demonstração do quanto é difícil para as mulheres ocuparem esses espaços e como muitos homens ainda não aceitam. Então eu acho que a OAB, dando esse exemplo, ela de fato ensina a sociedade de que lugares de liderança e gestão são sim lugares para as mulheres também. 7h14, a subseção de Rio Preto terá como diretor Henri Atic, como presidente. A vice-presidente é Isabela Fantasia da Silva Rejaile. David Martini Júnior assumirá a secretaria-geral. Nayara Ferreira dos Santos será a secretária adjunta e Robson Pedro de Toledo será o responsável pela tesouraria. Segundo Patrícia Vanolini, as subseções são de extrema importância para o fortalecimento da OAB. Vamos ouvi-la. A OAB é uma das instituições mais importantes do Estado brasileiro. Primeiro, porque ela tem uma importância classista. Ela é uma entidade de proteção da advocacia e uma entidade diferenciada, sui generis. Não existe nenhuma outra entidade de classe, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, que dê esse grau de suporte, né? O Conselho Federal de Medicina fica lá em Brasília, o Conselho Regional fica na capital, mas eles não têm 254 subseções com casas do médico, por exemplo, como nós temos do advogado. Então, em primeiro lugar, nós damos amparo à advocacia, mas também somos a entidade filantrópica mais importante do Brasil. A quantidade de trabalho filantrópico que a OAB presta é impressionante, desde a OAB Vai à Escola, Comissão do Idoso, Mulher Advogada, assistência social, a própria assistência judiciária. E para esses dois objetivos, tanto amparo à advocacia quanto amparo à cidadania e filantropia, as subseções são fundamentais, porque, como se diz em política, né, o cidadão não vive no estado, ele vive no município. Parafraseando, né, essa versão, o cidadão, o advogado também não vive na seccional, ele vive na subseção. Então é preciso que a subseção esteja fortalecida, equipada, aparelhada, pujante, forte, para poder prestar esses dois serviços fundamentais. Olha, eu acho que um primeiro obstáculo visível é a falta de padronização das subseções. As subseções muito aparelhadas, muito bem equipadas, que conseguem prestar um serviço muito bom, e há outras que ainda são muito carentes. Então nós precisamos primeiro equilibrar os recursos, né, distribuindo esses recursos para todos
todos de forma equânime, para que todo advogado, toda advogada tenha o mesmo tratamento, né? Não é possível, em toda casa do advogado, o advogado tem sim que estar entrando na OAB, né? Não pode ter um num padrão, outro no outro padrão muito rico, outro muito pobre. Então, primeiro, eu sinto um certo desequilíbrio entre as subseções. A segunda coisa é que as subseções, elas precisam, e nós estamos alinhando tudo isso agora para começar esse segundo semestre, de mais autonomia, né? Embora as subseções não arrecadem, porque quem arrecada as anuidades é a seccional, a subseção, ela tem que ter uma autonomia para gerir ali a casa, para gerir os serviços a serem prestados com mais facilidade, mais flexibilidade e menos burocracia. Então, essa questão de uma maior autonomia financeira e administrativa das subseções também está sendo trabalhada nessa gestão. 7h17. Henri Attic, que é o novo diretor empossado, contou um pouco sobre os desafios e planos à frente da OAB Rio Preto. Para mim é um prazer falar com os ouvintes da Líder em primeiro lugar e, de fato, não é? Eu era vice-presidente na gestão anterior, portanto estou aí no meu 4º ano de mandato, agora como presidente na gestão 2022-2024. Nossas bandeiras são lutar pela classe, portanto pela advocacia, incisivamente pelas prerrogativas, pela dignidade da profissão e também pelos mandamentos que a OAB tem, em especial a defesa do Estado Democrático e de Direito e do cidadão e da cidadã. Esse é o nosso intuito. Sem dúvida nenhuma, a gente vai se esforçar muito para isso e nesses primeiros 6 meses já fizemos bastante coisas, né? Bastante coisas voltadas para o social, com a participação na Festa das Nações, como o Fórum do Refugiado, que aconteceu nessa última segunda-feira, e também em prol da advocacia, sempre lutando pelas prerrogativas e pela ética.